Se não tiver perigo no final, não é o São Paulo. Se não tiver susto, se não tiver medo, se não tiver uma cagada sem necessidade. Fim de jogo no na gigante da Beira-Rio, né? Vitória do Tricolor, 2-1 para cima do Internacional pela 18ª rodada do Brasileirão. 5 vitórias seguidas agora sob o comando de Hernan Crespo. Cara, excelente partida do Tricolor. Vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, falar sobre as minhas percepções, o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim. Falar algumas coisas ali que me incomodam ainda. Mas antes, eu tenho que te pedir, né? Já se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo, beleza? Se tiver aparecendo aqui embaixo para você o hypar, hype o vídeo, ajuda o canal do amigo aqui a crescer, o canal de Tricolor para Tricolor, beleza? Aqui a gente fala de forma natural, de uma forma mais solta, e eu conto muito com o seu apoio, fechou? Bora pro vídeo. São Paulo foi visitar o Inter em Porto Alegre, né? O estádio onde a gente costuma vencer, a gente tem mais vitórias do que derrotas lá. O Inter não vinha numa boa fase, perdeu no meio da semana para o Fluminense pela Copa do Brasil, já tinha quase perdido do Vasco também, empatou no finalzinho. Então eu confesso que eu, como torcedor, estava confiante para esse jogo. Não sei você que está assistindo se você estava confiante. São Paulo, veio com a escalação ali meio que padrão que vem tendo nos últimos jogos. As únicas diferenças ali é que o Wendel, que tinha sido titular no último jogo, machucou e hoje jogou o Enzo. E o Ferreirinha, o Ferreirinha e o Alan Franco suspensos, né? Jogou o Sabino e jogou o morto do André Silva. Não quero falar mal do André Silva, mas é inevitável. O jogo começou bem, o São Paulo nos primeiros minutos ali, o Inter com mais posse de bola, o Inter jogando melhor, mas sem nada, nenhuma efetividade. O São Paulo pegou a bola ali a partir dos 4 minutos e pouco. Eu tô dando uma olhada aqui porque o pau tá comendo ali no fim do jogo, esse fraco desse Roger Machado aí querendo ir pra cima do Cedric. A gente vai comentar disso. O São Paulo começou a dominar já ali depois dos 5 minutos com a posse de bola, começou a distribuir bem, porém até os 18 minutos do primeiro tempo, nenhum dos times tinha tido uma chance efetiva de gol, né? Aí o Inter teve a primeira oportunidade com o lateral direito deles, um bom lateral, né? Esse tal de Benítez, que ele chuta a bola, o Rafael faz uma boa defesa. E dali para frente o São Paulo começa a se soltar mais. O São Paulo começa a ser mais efetivo. Esse esquema do Crespo de aproximação, esse esquema do Crespo com meio de campo forte, né? Hoje, o Alisson tá jogando ali fazendo meio que um meio atacante, mas voltando bastante, participando das construções junto com o Marcos Antônio, que é quem manda no nosso time hoje, tá funcionando super bem. São Paulo foi começando aos poucos a ganhar terreno, a ganhar espaço, até que numa cobrança de escanteio do Enzo Dias, nos 40 minutos do primeiro tempo, o Arboleda, que tá na fase artilheira, né, fez o gol contra o Fluminense, hoje foi e marcou de novo 1-0 pro São Paulo. 1-0 pro São Paulo, e até o final do primeiro tempo só deu São Paulo, o Inter não teve nenhuma grande chance assim efetiva de gol. O São Paulo teve oportunidade para ampliar, mas ficou nesse 1-0. Num primeiro tempo, maneiro do São Paulo, maneiro. E aí eu quero destacar, cara, o Cedric hoje, que, o Cedric defensivamente ele vai bem, cara. O problema do Cedric é que ele tem o pé infértil lá no ataque, ele tem que evoluir muito nisso, né? Vem lá da raiz dele da Europa, lá ele era um lateral defensivo, então ele não acerta cruzamento. Quando ele vai pro ataque, a bola chega no pé dele e você já tem quase certeza que o lance não vai dar em nada. Enfim, esses tipos de certezas. Porém, no geral, o primeiro tempo excelente do Tricolor. Segundo tempo voltou, São Paulo sem mudanças. O Inter, não me lembro agora a mudança que teve, mas fez uma mudança no intervalo. Foda-se. Enfim, o nosso foco é o São Paulo. São Paulo voltou para o segundo tempo, continuando jogando super bem, mandando no meio de campo, né? O Inter veio com a formação espelhada com a do São Paulo, mas dentro de campo a do São Paulo funcionou melhor. O Crespo em pouco tempo já conseguiu dar uma cara para esse time. Hoje o São Paulo vai jogar, você já sabe mais ou menos qual que é o plano de jogo, né? As partidas do São Paulo vão passar muito pelos pés do Marcos Antônio, que é quem manda nesse meio de campo. O cara tem visão, pisa na defesa, pisa no ataque, tá toda hora ali participando, distribuindo jogada. Então hoje ele é um cara imprescindível nessa formação do São Paulo. E, cara, foi isso. O São Paulo voltou no segundo tempo jogando super bem, indo para cima. Fez ali aos 14, 15 minutos a primeira mudança, né? Que entrou o Tapia no lugar do André Silva. Depois fez uma segunda mudança, que entrou o Pablo Maia no lugar do Alisson. O Alisson já estava um pouco cansado. Creio eu que se o Alisson não tivesse cansado, ele teria tirado o Bobadilha. Porém, ele não tirou o Bobadilha e deu resultado. Cobrança de escanteio do Enzo Dias. Os 2 gols do São Paulo saíram em cobranças do Enzo Dias. Cobrança do Enzo Dias na área. Luciano cabeceou para trás. O Sabino ali no lance até meio polêmico, né? Se foi pênalti ou não em cima do Sabino, mas o importante é que saiu o gol nesse lance. A bola sobra pro Ferrarese, que ajeita pro Bobadilha. O Bobadilha, de forma inteligente, faz que vai chutar, dá uma parada e manda a bola no ângulo, sem chances pro Rocher.
2-0 São Paulo. Cara, na hora que fez esse segundo gol, aquele lado nosso assim, ó, apaixonado, torcedor, tava falando, cara, agora o São Paulo pode fazer um terceiro, ou vai manter esses 2-0 sem passar nenhum perigo. Porém, esse lado de cá que é um pouco pessimista, tava falando, São Paulo hoje não tá tendo problemas defensivos. São Paulo não tá sofrendo grandes chances, mas São Paulo vai dar um jeito de tomar um gol do Inter e deixar esse jogo arriscado. E adivinha o que aconteceu? 40 minutos do segundo tempo, cobrança de falta pro Inter, o Thiago Maia fez uma cobrança ali meio... É uma cobrança combinada, né, junto com o Carboneiro. Ele tocou no meio da área pro Carboneiro. Cara, um lance, beleza, pô, o Carboneiro ia receber a bola sozinho e tal. O Pablo Maia, velho, o Pablo Maia me dá um carrinho dentro da área, sem necessidade alguma. Sem necessidade alguma. Quem dá um carrinho daquele dentro da área no lance disputado daquele, cara? Como que faz? Aí vai ter torcedor que vai falar, mas ele tentou tirar o pé. Meu irmão, você dá um carrinho dentro daquele na área, tu tá se... Sabe, você tá correndo risco. Você tá se expondo ao risco. Não tem sentido. O Pablo Maia não é de hoje que ele faz umas loucuras dessas. Cara, eu gosto muito do futebol do Pablo Maia. Pablo Maia, pô, quando ele era titular, foi titular lá na Copa do Brasil, cara, muito eficiente, marca bem, tem boa chegada, né? À toa que fez o gol no meio da semana contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Perdão. Mas ele sempre faz alguma besteira no jogo. Ou ele entra estabanado, ou ele dá uma entrada mais forte. Hoje ele fez essa merda aí. O árbitro na hora ele não deu pênalti, mas depois ele foi chamado no VAR. E de forma correta, eu achei que o Carboneiro valorizou um pouco o lance, valorizou. Mas, cara, é pênalti. Não faz sentido dar um carrinho desse dentro da área. E aí o Pablo Maia deu um jeito do Inter voltar pro jogo. Do Inter ficar vivo na partida. Pênalti pro Inter, Thiago Maia, que é um excelente batedor de... Thiago Maia, não, desculpa, o Tabata, né, que bateu o pênalti. O Tabata bateu o pênalti, Tabata e o Thiago Maia, os dois são canhotos, os dois são bem eficientes em cobrança de pênalti. Cobrança, gol do Inter, 2-1. Nessa hora, novamente, assim como foi contra o Atlético Paranaense, eu falei, cara do céu, São Paulo sempre dá um jeito de tomar gol e passar perigo desnecessário. Sempre dá um jeito. E foi o que aconteceu. Ainda bem que o time do Inter tá muito bagunçado. Dá pra ver que o Roger Machado tá perdido com o time. Ele foi vaiado. 37 segundos tempo já tinha torcedor do Inter indo embora. Então, o Inter que tava começando a pressionar depois que fez o gol piorou. Parou de pressionar. E aí o São Paulo, de forma inteligente, começou a segurar a bola no ataque, dar aquela catimbada, né? Um monte de latino ali, é Bobadilha, é Tapia, pô, é Enzo Dias, os caras tudo malandro. Começou a segurar a bola lá na frente, o time do Inter foi perdendo a cabeça, né? Não é à toa que ali tem um lance que o Cédric, nos 50 mais ou menos ali na lateral direita, o Cédric dá aquela valorizada, né, pra ir cobrar o lateral, o Carboneiro vem e, porra, dá um empurrão nele, sem necessidade. Já deu um empurrão, começou a querer tretar. O Cédric tá saindo de boa, ele passa perto do Roger Machado, o Roger Machado vai falar uma bobagem pra ele, não sei o quê. O Cédric olha pra ele e me respeita. Dá pra ver ali claramente, eu não sou o Gustavo Machado, não faço leitura labial, mas dá pra ver ali claramente que ele fala, me respeita. Pronto, foi só falar isso. O Carboneiro veio de novo, deu uma bolada no Cédric, o jogo acabou. O que acontece quando o jogo acaba? Esse imbecil desse Roger Machado, que é um mau perdedor, ele sempre foi um mau perdedor, na passagem do Grêmio dele ele era mau perdedor também, ele quer arrumar briga com o Cédric. Um treinador querendo arrumar briga com o jogador de outro time. Qual o sentido disso? É um péssimo perdedor, um mau exemplo. É um mau exemplo. E outra coisa, o Inter vai ser eliminado pelo Fluminense essa semana. Cara, eu tenho muito respeito pelo Inter, tá? Eu sou... Vocês não me conhecem ainda, né? Eu sou criado em São Paulo, mas eu sou nascido no Rio Grande do Sul. Meu pai torce pro Inter, minha madrasta, minhas irmãs, minha família toda torce pro Inter. Mas, cara, o Roger Machado, ele vai ser eliminado quarta-feira com o Inter pelo Fluminense e vai perder o emprego. E depois dessa merda que ele fez hoje, eu achei bom. Cara, que infantilidade, que imbecilidade. Você é um péssimo perdedor, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, porra, isso acontecer me deixou mais feliz com a vitória do São Paulo, porque esse Roger Machado tem que se fuder. Essa é a palavra. Beleza? Mas e aí, torcedor, vocês gostaram da partida do São Paulo? Quinta vitória seguida. Próximo jogo agora, quarta-feira, 7h30, contra o Atlético Paranaense, jogo de volta da Copa do Brasil. E depois, no domingo, última rodada do primeiro turno do Brasileirão contra o Vitória. Vitória que empatou hoje com o Palmeiras. Ô, time desgraçado esse Palmeiras, né, cara? O Vitória abriu 2-0. Palmeiras foi lá, conseguiu empatar. Não virou porque cansou tal, mas poderia ter virado.
Timinho maldito, enfim. Isso é assunto para outro vídeo, beleza? Deixa sua opinião aqui nos comentários, o que você achou do jogo do São Paulo, gostou, não gostou, o que você mudaria. Deixa sua nota 0 pro Pablo Maia. Se você chegou até aqui no vídeo, escreve assim embaixo, ó, nota 0 pro Pablo Maia hoje, porque hoje o Pablo Maia merece uma nota 0 pela essa burrice que ele fez, essa infantilidade, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, se inscreve no canal, tamo junto, valeu!